Revista Cultura Espírita, abril 2015. Artigo central: Violência e a visão do Espiritismo, Reinaldo Pontes. Pelos caminhos da educação. Educação do Espírito, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência, mediunidade e materialização, Jorge Damas. Entrevista de abril. A importância dos editores na divulgação espírita, Alexandre Rocha. Destaque para o efeito das boas maneiras, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, o caminho do buscador de Deus, Yasmin Madeira. No acervo do ICEB, o Espiritismo e as doutrinas espiritualistas, Deolindo Amorim. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Danilo Vilela, O Livro dos Espíritos, um farol para a humanidade. Revista Cultura Espírita. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô, amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil que leva até você as informações, os debates, as informações, tudo sobre o movimento espírita. Eu sou Assaruí Franco de Moraes e aqui tem ao meu lado o Geraldo Cardoso, que vai saudar os nossos amigos. Meus amigos, o nosso fraternal abraço a todos e nossos agradecimentos pela sua audiência. E também temos o nosso Joel Vaz com sua agenda, com suas informações, para saudar os nossos amigos. Amigos queridos, minhas irmãs muito amadas, uma tarde de paz, de harmonia e de luz, com Jesus no coração sempre. Eu tenho a felicidade rara de acompanhar de perto o desenvolvimento do movimento espírita no mundo, porque o Décio Bressani nos manda um boletim primoroso com todo o movimento internacional, a Suzuki, que é uma maravilhosa divulgadora da doutrina espírita, vale a pena acessar tanto um quanto o outro, Suzuki, e você vai conhecer um monte de coisas bonitas que ela tem para lhe mostrar. E o Décio, a mesma coisa. Mas eu estou particularmente tocado hoje com a fecundidade do movimento espírita na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Não tem uma cidade que não tenha 3, 4 casas espíritas em plena atividade. O Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, de Cabo Frio, tem uma programação especial para o dia 25 às 19 horas. É o encontro com a música com Tiago Brito, com o Alex Rodrigues, com o Vitor Iatamires e o Gabriel Medina, que não é o Gabriel do surf, mas é uma noite muito especial, porque o conteúdo das músicas é toda ela inspirada nos comportamentos da doutrina espírita. Não percam, é muito bonito e parabéns, região dos Lagos, que mostra a beleza da doutrina para o Brasil inteiro. E eu tenho aqui uma notícia que foi encaminhada pela Suzuki. Ele nos mandou um primor de notícia. Já estão disponíveis em PDF, gratuitamente, 412 livros de Chico Xavier. Basta acessar, olha que biblioteca você passa a ter em casa à sua disposição gratuitamente e conhecer profundamente a obra deste mago do amor, este enviado do Cristo para nos consolar e fazer de fato do Brasil o coração do mundo, a pátria do Evangelho. No dia 29, às 19 horas, no Grupo Espírita Nosso Lar, Dirceu Dias vai fazer uma palestra muito interessante, A Porta Estreita. O Nosso Lar, que fica ali na rua Clara Nunes, sem número,
no balneário de São Pedro de Aldeia. Vejam como a região dos lagos continua fecunda. Hoje à noite eu quero fazer um convite muito, muito especial a todos os meus amigos. É noite de autógrafos no Teatro Vanucci, com uma palestra belíssima do Dirceu Machado. O Dirceu escreveu um livro muito interessante pela peculiaridade da abordagem dele. São respingos na história dos livros sagrados até o Evangelho segundo a doutrina espírita. É muito interessante, mostra curiosidades, contradições de datas às vezes, mas não é um livro polêmico, ele é elucidativo, harmonioso. Ele faz uma palestra lá no Teatro Vanucci, nesta quarta-feira, e logo em seguida tem ali no hall uma noite de autógrafos. Vale a pena e eu espero vocês hoje lá. E já está à venda também o DVD do filme Causa e Efeito. Basta você acessar o site mundomaior.com e você pode adquirir o seu exemplar do Causa e Efeito. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Notícias aqui não faltam. Procure os textos, os cursos do Leon Denis, acessando o Leon Denis e saiba mais sobre a doutrina. Meu querido amigo Geraldo Cardoso e o meu querido diretor Assaruí fica com vocês respondendo as suas perguntas. Obrigado. Também. Temos então o que hoje aí, Geraldo? Primeira pergunta da nossa irmã, nossa ouvinte Cláudia Heloísa de Castro, do Rio de Janeiro. Pergunta ela: sabemos que os espíritos mais evoluídos podem escolher suas missões na hora de reencarnar, ou então podem aceitar desafios que lhes são apresentados pelos mentores. Porém, eles são humanos e podem desistir ou falhar. O que teria acontecido se Kardec não tivesse estudado e codificado o fenômeno espírita e, portanto, falhado em sua missão? Olha, meu ouvinte, no livro Cartas e Crônicas do Espírito Irmão X, psicografia do Chico Xavier, nós vamos encontrar um capítulo que fala sobre um encontro entre Kardec e Napoleão lá no espaço. Isso foi na noite de 31 de dezembro de 1799, exatamente na passagem do século XVII para o XVIII. E esse encontro ele foi cercado por eminentes personalidades desencarnadas. Foi quando então o general francês, que era o Napoleão, foi incentivado a cumprir uma missão saneadora na França, preparando o caminho redentor de Allan Kardec. Essa missão, ela já fazia parte do planejamento espiritual desde longa data e seria fundamental para o advento da doutrina espírita. Revela o texto do Irmão X que, apesar das advertências, o espírito irrequieto de Napoleão não superou as suas deficiências e sucumbiu ante os imperativos do poder, levando a França a uma guerra fratricida que trouxe muita dor à Europa. Nesse sentido, então, a análise do espírito conclui que Napoleão veio a amargar duramente a sua falha através do exílio e do desprezo do povo. Nesse exemplo, então, fica explicado que mesmo aqueles espíritos com importantes missões, eles podem falhar. E no texto fica também explicado que, apesar da falha napoleônica, Kardec conseguiu levar a sua missão a bom termo, sendo que o Espiritismo eclodiu como uma promessa de apoio na regeneração da humanidade. Talvez como um eco desse evento, anos mais tarde, em 1861, com Kardec já encarnado e se envolvendo nos diálogos com os espíritos da codificação, isso foi acontecer. Pergunta parecida com a sua, minha ouvinte, foi feita aos espíritos e a resposta foi de que Allan Kardec não era insubstituível e nem era a única pessoa capaz de desempenhar aquela missão.
afirmando que se o desempenho kardeciano se interrompesse, não faltariam a Deus outros que o substituíssem e que surgiriam no momento oportuno. Essa notícia ela está em uma entrevista do Dr. Eduardo Monteiro, publicado no Centro Virtual de Divulgação e Estudo do Espiritismo, e ela foi baseada em pesquisas do professor Canuto de Abreu. Por aí você vê que mesmo para espíritos da elevação de Allan Kardec, havia um plano de contingência preparado pelos mentores da mais alta espiritualidade e não poderia ser diferente, considerando que, como revelação, o Espiritismo faz parte de um grande projeto divino voltado para a regeneração dos espíritos em progresso e não poderia ser suscetível às intempéries da natureza humana. Né? Muito bem. A nossa irmã Cláudia Luiza pergunta ainda: é possível dizer que os grandes missionários, homens e mulheres que escreveram capítulos importantes na história social, política, religiosa, cultural da humanidade, sejam espíritos da mesma equivalência espiritual de Kardec, ou são portadores de maior ou menor adiantamento que ele? Olha, essas coisas elas precisam ser entendidas com muito critério e cuidado. A sua pergunta, ela generaliza por demais situações que devem ser vistas sobre certos aspectos específicos. Veja bem, Francisco de Assis foi um missionário que trouxe uma mensagem e um exemplo que são citados e seguidos até hoje. Joana d'Arc dignificou com sua coragem a independência do espírito francês e seu exemplo é padrão vivo até hoje. Cientistas que descobriram vacinas que salvaram milhões, professores que trouxeram novas luzes aos processos pedagógicos que transformaram a capacidade de aprendizado, inventores que criaram novos conceitos que facilitaram a vida em sociedade, todos eles com o seu papel específico. Allan Kardec, que olhando para o futuro, codificou o Espiritismo e trouxe uma revisão de conceitos e valores para o ser humano. Longa seria a lista de benfeitores em diferentes épocas, cada um com sua importância no cenário onde vieram atuar. Cada um cumpriu exatamente aquilo que dele se esperava. Logo, todos são importantes dentro daquilo que vieram fazer. É nessa circunstância que entendemos serem eles os únicos naquilo que fizeram. Logo, não devemos enxergá-los como maiores ou menores. Foram escolhidos por serem espíritos já adiantados e capacitados para a prática e o exemplo do bem. Muito bem. Então a nossa irmã Cláudia Luiza nos pergunta finalmente: vemos notícias de grandes desastres com aviões e navios, onde todos morrem de forma violenta. Como ficam esses espíritos que perdem a vida de forma violenta? Olha, uma das coisas que o Espiritismo nos ensina é de que o acaso não existe. Assim sendo, a espiritualidade sabe quando esses eventos vão ocorrer e quais providências devem ser tomadas para suportar a situação. São médicos e enfermeiros que vêm de hospitais localizados em colônias espirituais, socorristas para os que desorientam, que ficam desorientados, os que desencarnam, né, que ficam desorientados, não sabem exatamente onde é que estão, são socorridos por eles, né? E amigos espirituais para oferecerem a palavra amiga e consoladora para os que, apesar do choque, estiverem mais lúcidos. Eu já ouvi comentários de que a violência dos desastres ela pode ser tida como desnecessária, uma vez que o espírito está se libertando da matéria. Olha, isso é mais um exemplo de que o homem tende a ver e sentir o mundo através de suas percepções menores, fazendo juízos sobre coisas que estão fora do seu entendimento. Os espíritos, como tal, não podem sentir a dor que o corpo sente,
mas recebem as sensações provocadas pelo impacto que o corpo sente, e nesse sentido é grande a confusão por que passam, a dúvida sobre o seu verdadeiro estado, o medo. A maior parte deles é beneficiada pelo estado de letargia que os tira da percepção do que está acontecendo. E, dependendo da situação de cada um, esse estado dura um tempo diferenciado. Para alguns são poucas semanas, para outros podem ser anos. O conhecido pensador espírita, Dr. Carlos Embaçaí, conta-nos em um de seus escritos um fato relatado por amigos espirituais que ainda em 1958, em colônias espirituais na Europa, havia espíritos desencarnados 42 anos antes, no naufrágio do navio Titanic, e ainda não haviam tomado conhecimento do fato. Nesses trágicos eventos, sempre estão presentes os amigos espirituais, que desveladamente prestam auxílio, provocando o adormecer dos espíritos traumatizados, contendo os que se desesperam e querem fugir sem saber para onde. São os samaritanos espirituais, que socorrem os irmãos dos mais variados estados de consciência. O tema ele foi trazido por Kardec em seus diálogos com os imortais. O assunto consta das questões 737 a 741 do Livro dos Espíritos. Consta também na análise das explicações do nosso codificador, que nos remete para o assunto flagelos destruidores. O cenário ele pode variar desde um acidente automobilístico até um tsunami, passando por grandes incêndios, acidentes aéreos, naufrágios e outros eventos. Mas o que sempre ressalta nisso tudo é a forma traumática com que o inesperado atinge os espíritos, as reações que levam a um estado forçado de repouso e a ação rápida e presente dos grupos de apoio espiritual. Então, meus amigos, nós aqui estamos fechando o nosso bloco. Agradecemos a atenção, o carinho de vocês e na continuidade teremos o Geraldo Cardoso com a sua Internet do Bem. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, de autoria desconhecida, a mensagem de hoje retrata um diálogo que o autor dirige a quem esteja disposto a abrir o lindo PPS que o portal do ICEB, www.portaliceb.org.br, disponibiliza hoje, sob o título Oi. Esse alguém poderia ser você, ou eu, ou qualquer outra pessoa, qualquer alguém, assim comum como nós. Um diálogo simples, coloquial, mas sincero. Veja só como nos fala o autor. Oi, você que está cansado, que trabalhou, que deu duro, que nem teve tempo hoje para sonhar um pouco. Se tudo o que queria agora era um carinho, ou um copinho de café oferecido por uma mão amiga, um bilhete dizendo o quanto é especial. Oi, se seus olhos estão secos e você gostaria de chorar. Se queria um abraço sem segundas intenções. Se os seus pés doem. Se está cansado demais para ler um livro ou tomar um chá. Oi, de tempos em tempos a vida recua, na esperança de que tomemos posse dela com mais ânimo. É o clamor de um coração paciente que espera nada do que compra o dinheiro. Espera a doce paz do reconhecimento. Por isso, hoje vim para dizer: Oi, oi você que é tão especial, que tem tantos talentos, tanta sensibilidade, um sorriso bonito, que tem dons maravilhosos. Oi, você que dribla e vence todos os problemas, que pensa em mudar e melhorar alguma coisa.
que merece carinho, que merece atenção. Oi, você que é uma fagulha divina, que é amado e que ama, que tem mais qualidades do que defeitos, que tem mais acertos do que erros, que a cada dia desperta mais disposto a fazer o bem, a ajudar o próximo, a fazer a diferença, a trabalhar por um mundo melhor. Oi, amigo. Oi, amiga. A vida é assim. Às vezes, o coração dói na falta, não sei de quê. Nada tão grande. Talvez algumas migalhas de amor e de carinho. Por isso, hoje, lhe trago a parcela do meu afeto. Pois você faz a diferença em minha lista de momentos felizes, de pessoas bondosas, de personalidades maravilhosas. Você é uma gota do meu oceano de amor e ânimo, do meu antídoto contra a dor de uma vida acelerada e demasiadamente exigente. Você é dádiva que o tempo jamais vencerá. É bênção que não se repetirá. É raio exclusivo do sol da amizade. De tempos em tempos, a vida se espanta de ver quanto amor encerra um simples oi. Por isso eu digo, oi, a você, com carinho e gratidão, por sua presença virtual, tornando melhores os meus momentos, com suas mensagens que transmitem otimismo, esperança e oportunidade para meditar. Meus amigos, é isso. Oi para vocês também. Agradecemos a sua sempre fraternal audiência e nos despedimos com votos de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. As nossas atividades para o próximo sábado. Na parte da manhã, de 10h30 a 12h30, Silvio, Portugal. E o curso é Doutrina Espírita e Mediunidade. Para você que estuda o Esperanto, de 9 às 10h30 da manhã, Altamiro Rocha, Esperanto Básico 2. E Esperanto Básico 1, de 10h30 às 12 horas. Tanto Silvio Portugal quanto Altamiro Rocha são parceiros de longa data do nosso ICEB. Na atividade que vai de 2 horas da tarde até as 3h15, Autodescobrimento, Joana de Ângeles, com Luzia Matias. Vale lembrar que tanto o estudo da Luzia Matias quanto de José Rubim tem a supervisão do nosso presidente de honra, Jorge André dos Santos. 3 horas e 45 minutos, Rosa Martins. E o tema, A Molécula da Moralidade, imperdível. E o destaque da revista Cultura Espírita deste mês. O autor é o diretor do Instituto de Cultura e também do Lar Fabiano de Cristo, o querido amigo Danilo Vilela. E o tema, O Espírito, o Livro dos Espíritos, um farol para a humanidade. Vou repetir para você. O Livro dos Espíritos, um farol para a humanidade. E ele nos presenteia da seguinte forma. No dia 18 de abril de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, tinha início a terceira revelação no âmbito da civilização ocidental, caracterizada pela competição, o emprego da tecnologia e a extensa aceitação, em muitos casos apenas formal, da mensagem de Jesus, que constitui a segunda revelação, sendo o judaísmo a primeira revelação. Então, a primeira revelação, o judaísmo, a segunda, o Cristo, e a terceira, o Espiritismo. Continua-nos a explicar Danilo Vilela na nossa revista Cultura Espírita deste mês de abril. O Espiritismo
oferece base factual a duas noções centrais do pensamento religioso, quais sejam a natureza espiritual e a lei de causa e efeito, que deixam de ser pontos de crença, passando à condição de fatos da experiência comum, reconhecimento, cuja generalização trará profundas mudanças ao relacionamento social, baseado ainda hoje no antigo modelo egoísmo-vida. É a vida no corpo, com a consequente ilusão de que uma vantagem obtida com dano para outrem possa proporcionar felicidade. O modelo espírita, pela sua coerência e confiabilidade, contribuiu para uma nova forma de lidar e divulgar as ideias religiosas. Convido você. Vale a pena conferir a nossa revista Cultura Espírita de abril. O nosso Instituto de Cultura Espírita está situado na Rua Ibituruna 53, nas dependências do Abrigo Teresa de Jesus, no Maracanã. Anote os nossos telefones: 22241060 ou 22240736. O nosso portal ICEB está sendo todo reformado, mas você pode agora, neste momento, acessá-lo, portaliceb.org.br, para rever, assistir a todos os nossos programas. Se você tem um tablet ou um smartphone, você pode estar online conosco através da TV ICEB. É só baixar o aplicativo e você estará conosco. Portal ICEB, evoluindo sempre. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.